A gente volta agora para a cidade de São Sebastião, a mais atingida pelos temporais dos últimos dias. Daniel Lian está conosco. Existe um novo alerta de chuvas. Qual a situação de momento, Daniel? É isso mesmo, Piotr. Mais um alerta de chuvas para os próximos dias, desde hoje até o próximo sábado. Chuvas que podem variar de moderada a forte, então uma preocupação ainda maior por parte das autoridades, tanto é que há 90% de probabilidade de chuvas aqui em São Sebastião, em Caraguatatuba, também em Ilhabela. Então as autoridades estão redobrando a atenção, inclusive acelerando o processo de remoção de algumas famílias que ainda persistem em suas casas, se recusam a deixar as residências em áreas de risco. Há uma preocupação grande por parte das autoridades. E por isso, esse processo está sendo acelerado até mesmo em relação ao convencimento dessas famílias. Algumas famílias com medo de saques e de deixar a propriedade, a única propriedade que tem, então ficam com este receio, mas o governador Tarcísio de Freitas declarou que haverá segurança e que nada será saqueado. Mas essas famílias têm autorização exatamente para retirar os seus pertences, subirem com o acompanhamento de homens da Defesa Civil e também agentes do governo do estado para fazer essa retirada. Por falar em estado, o governador Tarcísio de Freitas falou sobre uma melhoria em relação ao sistema de alerta para essas comunidades, inclusive com a implementação de sirenes. Vamos instalar o sistema de sirenes, né, que já existe em alguns outros estados, e não adianta instalar o sistema de sirenes se não tiver capacitação, se não tiver treinamento. A gente vai ter que treinar as pessoas, porque disparou a sirene, a pessoa tem que saber para onde ir, tem que saber para qual é o ponto de apoio, tem que ter confiança que o suprimento vai chegar naquele ponto de apoio, que o patrimônio dele vai estar protegido, porque a questão humana aqui é muito importante. A pessoa só tem aquele patrimônio, não tem mais nada, ela tem dificuldade de sair daquela casa. Aquela casa é tudo que ela tem, é o que ela conseguiu com sacrifício. Então ela tem que ser muito treinada para saber que a gente está preservando a vida dela. Pois é, e a preocupação do governo do estado em relação a esse sistema de alerta e outra preocupação em relação a essas invasões, principalmente aqui nas encostas, no litoral norte, áreas de risco, as pessoas entram, ingressam nesses locais e por isso, quando há deslizamentos, há toda essa percepção em relação a tragédias que podem acontecer por aqui. Exatamente por isso, o governo do estado já pensa também num planejamento com vilas de passagem, exatamente para tentar solucionar, otimizar a questão das moradias. Então, como é que funcionaria? Vamos supor que eu construí 100 casas na vila de passagem. Eu pego 100 pessoas que estão hoje em alojamentos, ou mesmo em áreas de risco, e coloco na vila de passagem. E construo a habitação com a CDHU. A habitação ficou pronta, eu pego essas 100 pessoas e dou a habitação para ela. Eu pego mais 100 pessoas e coloco na vila de passagem. Então, uma vila permanente. As pessoas não vão ter propriedade dessas casas, elas vão transitar por elas. E aí eu crio um fluxo. Estou construindo um programa habitacional. Botei as pessoas na vila de passagem, ficou pronta, eu jogo elas no programa habitacional. Pois é, a mudança, portanto, de perfil em relação ao programa habitacional aqui no litoral norte de São Paulo para evitar que tragédias como essas ocorram novamente. Em relação ao governo do estado, emitiu ainda há pouco um alerta, há uma preocupação muito grande em relação ao próximo final de semana. Isto porque muitas pessoas se programaram para vir ao litoral norte, mas a recomendação, até um apelo do governo do estado, é para que essas pessoas não venham aqui para o litoral neste final de semana, exatamente porque ainda nada foi normalizado, ainda não houve o restabelecimento completo e com isto o abastecimento de água pode ser prejudicado, também para não sobrecarregar os hospitais e também a recomendação do governo exatamente para que não haja obstrução das rodovias que precisam aí ter a circulação dos veículos de emergência. Então, esta recomendação, o apelo do governo do estado de São Paulo para quem puder, para que não venha aqui ao litoral de São Paulo. Em relação às rodovias,
Ainda a Mogi Bertioga permanece totalmente interditada e há diversos pontos de interdições parciais na rodovia Rio Santos e um ponto de maior preocupação que é exatamente na Praia Preta, nas proximidades da Vila do Saí também de Juqueí. Neste ponto ainda apenas o trânsito de veículos de segurança. Havia perspectiva de liberação para ainda hoje deste trecho da rodovia Rio Santos, mas isto não ocorreu, foi postergado pelo governo do estado de São Paulo. Inclusive as equipes estão trabalhando 24 horas por dia em diversos pontos da Rio Santos para o restabelecimento, mas este trabalho para a recuperação total da rodovia deve levar aproximadamente 6 meses. Essa é a projeção, a perspectiva. É claro, haverá liberação, mas para que ela fique intacta novamente, este trabalho deverá levar aproximadamente 6 meses. Piotr. Muito obrigado. As informações lá diretamente de São Sebastião, o Daniel Lian, que nos atualizou agora. Os ministros Valdez Góes e Márcio França chegaram a São Sebastião a bordo do navio Hospital da Marinha. Na cidade anunciaram que a prioridade do governo federal é a reconstrução das casas. Confira na reportagem de João Vitor Rocha. Os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e de Portos e Aeroportos, Márcio França, estiveram na cidade de São Sebastião, a mais atingida no litoral norte de São Paulo, pelas fortes chuvas que já deixaram mais de 50 mortos. Valdez afirmou que o governo federal deve liberar cerca de 60 milhões de reais para a Defesa Civil em um plano de ajuda humanitária. A ideia do ministro é usar o estado de calamidade pública, de maneira que possa acelerar a liberação destes recursos para a reconstrução das casas destruídas pelas chuvas. Góes defende que a Prefeitura de São Sebastião possa utilizar os recursos destinados para construir logo as casas para as pessoas que perderam 100% do seu patrimônio. Nós liberamos rapidamente, publicamos no Diário Oficial e já disponibilizamos 7 milhões e 73 mil reais para ajuda humanitária. Mas a própria Defesa Civil, pelo que conhece do tamanho do desastre, mesmo ainda não tendo sido mensurado tudo, o que irá receber de planos de ajuda humanitária, de planos de restabelecimento e de planos de reconstrução, a gente também está se preparando para ir a 50, 60 milhões de reais só referente aos planos direcionados para a Defesa Civil, sem os demais custos. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional afirmou que um dos objetivos é intensificar o trabalho dos mais de 14 mil pontos de risco no Brasil, junto com os municípios, para estruturar o sistema de alerta local. Segundo Góes, o foco principal do governo federal está voltado para a habitação. Retomar o PAC em Costas é fundamental. Quando eu cheguei no Ministério, só no Ministério tinha um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais do PAC em Costas e só tinha uma dotação para esse ano de 2 milhões e 700. Então o presidente Lula já corrigiu isso para o Ministério da Cidade e vai retomar o PAC em Costas. O PAC em Costas é para fazer intervenções em determinadas áreas essas de alto risco, uma vez que não dá ainda para tirar essas pessoas de lá. Mas o Minha Casa Minha Vida pode, grande parte dos projetos, ser demanda dirigida. Agora, para isso tem que ter terreno. Hoje, por exemplo, uma das reuniões que eu vou fazer, eu e o ministro Márcio, com o prefeito Felipe, com a nossa equipe, a equipe de Defesa Civil aqui nos planos de reconstrução, é com prioridade à habitação, que o presidente Lula deixou muito claro aqui, olha, arranja terreno que tenha o dinheiro para reconstruir as casas. A visita dos ministros foi realizada a bordo do navio da Marinha, que será utilizado como hospital de campanha para acolher as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. O porta-aviões Atlântico chegou a São Sebastião com 6 helicópteros, 3 embarcações de desembarque de viaturas, 2 lanchas e estoque de primeiros socorros. Também viajaram 28 médicos e militares ligados à área da saúde. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ressaltou que o navio tem capacidade para 200 leitos de UTI. São 200 leitos, não é no navio, são nas estruturas que são 8 grandes barracas que vocês vão ver depois lá, montadas, elas são estruturadas para isso, inclusive com a possibilidade de estabilização numa semi-UTI, por exemplo. Tem também dentista em todos eles, tem dentista que, segundo o relato de quem fala, é muito utilizado, porque as pessoas também não vão parar de ter problema enquanto isso, né? Então também tem dentista e eles estão aqui para isso, para poder seguir o comando da Defesa Civil local. A intenção
é que a embarcação vá para locais específicos, onde existam pessoas ilhadas aguardando o resgate. Serrão, vamos lá, porque nós vimos aí antes a explanação do governador de São Paulo, que está com o gabinete dele, transferiu de São Paulo, da capital São Paulo para São Sebastião. Depois vimos os 2 ministros federais aí explicando justamente como é que se dá ajuda. O ministro Valdez Góes falou assim, sobre terreno. E aí tem uma questão de o terreno, normalmente nessas áreas, o meio ambiente proíbe quase tudo. Proíbe, mas as pessoas continuam existindo e precisando morar. E aí elas vão lá e vão para lugares onde, por exemplo, era de manancial, era de risco e continuam morando lá, sem que se faça uma intervenção de engenharia adequada para que as pessoas continuem morando lá com segurança. Vamos ter não somente, digamos, essa união que é fundamental entre o município, o governo do estado e o governo federal, mas a gente vai ter Ministério Público do Meio Ambiente trabalhando de forma proativa também, a Justiça trabalhando de forma proativa nesse caso, Serrão? Com certeza, isso aí é o ponto fundamental. Se o Ministério Público Federal ou estadual não entrar com a autorização, pedido de autorização para que não se cumpra a questão da regra ambiental em favor da habitação, não vai haver autorização para construir nada. Ou então, o pior, você vai ter a construção, só que de novo em local precário, que vai aguardar depois que uma nova desgraça anunciada aconteça. Então, esse assunto tem que ser, de agora em diante, tratado de maneira séria. Não dá mais para ficar na conversinha, não dá mais para ficar na falsa promessa demagógica da política. É preciso encontrar o local para habitação. Por isso que essa proposta do governo do estado de fazer uma transição, primeiro vamos colocar as pessoas em casas provisórias até que se construa o conjunto habitacional legalizado, correto, adequado a essas pessoas, é a proposta mais inteligente e o dinheiro tem que ser investido nisso aí. Qualquer outra proposta soa meio que demagógica e promessa vazia que não vai ser cumprida. E se a Justiça e o Ministério Público não estiverem juntos, a obra começa a ser embargada na metade. E aí piora ainda mais a situação dessas pessoas. Nós sabemos como isso acontece no país. Daí a necessidade do envolvimento do Ministério Público e também da Justiça. Porque Prefeitura, Governo do Estado e Federal podem se juntar rapidamente, como a gente viu. Tá? E o Legislativo, para mudar a lei. A lei tem que ser alterada de acordo com a realidade. Não adianta você ter uma linha ambiental que é linda, só que ali você tem gente para morar. Então, adapte-se. Vamos fazer aí uma adaptação da lei para que sirva às pessoas e não a outros interesses.